Estamos de volta com o Viva Saúde, hoje falando sobre a síndrome do intestino irritável, um mal que afeta cerca de 15% da população. E quem conversa com a gente é Tarcísio Carneiro, que é médico, cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista. A síndrome do intestino irritável causa uma confusão no dia a dia da pessoa, não é? Sim. Principalmente pelos episódios de diarreia, que muitas vezes podem vir após as refeições, não é? Se caracteriza alguns pacientes por constipação, outros predomina dor abdominal, outros predomina diarreia. E dos que predomina a diarreia, tem um tipo de diarreia que é bem frequente nesse grupo, que é a diarreia pós-prandial, que é pós-alimentação. Então, esses grupos de paciente é um transtorno na vida dele, porque às vezes nem sempre ele está dentro do seu domicílio. E o reflexo gastrocólico não é o tipo de alimentação que faz com que desencadeie a diarreia. Então, normalmente, eles precisam de dar antidiarreicos para ele, para que amenize esse sintoma. Nem sempre você consegue, né, fazer uma coisa 100%, mas faz com que melhore a qualidade de vida dele. Fica bastante afetada, né, por conta desses episódios aí. Mas e quem tem constipação, como funciona? São quantos dias? Constipação, ela pode ser por inércia colônica, pode ser por distúrbio da evacuação e pode ser pela síndrome do intestino irritável. Então, normalmente você vai ter de diferenciar. Se a pessoa tem um transtorno de evacuação, tem um colo preguiçoso, que é chamado de inércia colônica, ou se trata apenas do síndrome do intestino irritável. Como é que você sabe disso? Existe um exame chamado tempo de trânsito colônico, que ele faz um raio-x com partículas radiopacas. Em 5 dias, se ele eliminou todas essas partículas radiopacas, ele tem um intestino totalmente normal. E aí é só a questão de melhorar a alimentação, aumentar a quantidade de fibras, aumentar o exercício e, se não surtir efeito, fazer um apoio com fibra sintética, que é essa fibra através de medicação. Há relato de casos de pessoas que apresentaram síndrome do intestino irritável após episódios de síndrome do pânico. Existe essa relação? Existe. Então, mas lembrar que a doença do intestino irritável, as doenças funcionais, tanto a dispepsia, que é a parte mais alta, como a síndrome do intestino irritável, que é a parte mais baixa relacionada com o intestino, são doenças crônicas. Então, um episódio só não caracteriza essa síndrome. Para ser a síndrome, ela tem de ter esse fator da cronicidade e de longa data de acometimento desses transtornos. Mas a cura, uma vez apresentando a síndrome, a pessoa vai ter que conviver com ela? Normalmente vai ter que conviver com ela. Normalmente, quando ele sabe que se tratar de uma doença funcional, ele começa a lidar melhor com esses transtornos. Mas a pessoa sabe que toda vez que vem um estresse emocional, a parte digestiva desregula tudo. E aí, a alimentação tem algum papel nesse tratamento, nessa melhora do paciente? Sim, tem um papel importante, até porque não se sabe o grau de participação nessa doença da reatividade, chamado um aparelho digestivo hiperreativo. Então, se estuda também se essa questão de inervação autonômica do intestino, ela é hiperreativa aos alimentos. Então, os alimentos mais difíceis de digestão, as gorduras, as carnes mais pesadas, está entendendo? E os alimentos de difícil digestão, tipo feijoada, lasanha, essas comidas mais pesadas, esses pacientes pioram bastante com esse tipo de alimentação. Então, normalmente se aconselha a pessoa ter uma alimentação mais suave, principalmente à noite. E se ela não tiver nem tolerância à lactose nem ao glúten, ela pode comer tanto massas
como leite, não há Pode se restrição. associar, o senhor falou sobre a lactose e o glúten, a síndrome, ela pode se associar também Não. a esses dois problemas? Porque tanto a doença celíaca como o glúten, elas são doenças crônicas também. Mas aí é uma doença específica de não digestão, tanto do glúten como da lactose. Mas pode estar associado. Então aí se apresenta a necessidade da pessoa que tem a síndrome ser acompanhada também por um nutricionista, para que ele a oriente em relação a essa alimentação? Normalmente não precisa ser coisa tão específica. Se for orientado por uma pessoa que tenha a qualificação de um nutricionista, é melhor, mas nem todo mundo tem esse acesso, é tão fácil. Normalmente o médico dá essa orientação mais básica, evitar esse tipo de alimentos mais pesados e mais frutas e uma alimentação mais leve. Mas se houver essa possibilidade, melhor ainda. Alimentos ácidos podem agravar o problema? Se for a parte mais intestinal, não. Se for a parte intestinal, que de diarreia, constipação do abdominal, mas se for a dispepsia funcional, que é a parte mais alta, sim. Que aí a pessoa tem dor epigástrica, empachamento e também está relacionado com as doenças funcionais. Olha só, então no próximo bloco a gente fala sobre as formas de tratamento para a síndrome do intestino irritável. Você está assistindo agora o Viva Saúde. A gente volta já já.